Ela pergunta o seguinte, lá na aula de proteínas, insulina e glicemia. Então ela pergunta assim, ó, nesse caso, aplicar insulina conforme a quantidade de carboidratos e 50% de insulina para proteínas. Eu vou relatar a pergunta dela e vou resumir para que vocês entendam. Então ela colocou aqui, exemplo, 30 gramas de carboidratos, aplicar 2 unidades de insulina e 15 gramas de proteína, aplicar meia unidade de insulina. Ou seja, aplicar ultra rápida ou regular de 2 unidades e meia de insulina nessa refeição e após 2 horas verificar a glicemia devido aos carboidratos e depois de 4 a 5 horas verificar a glicose devido às proteínas. Seria isso? Enfim, vou resumir aqui para que vocês entendam, tá? Eu já falei várias vezes, quem está aqui pela primeira vez participando de alguma live minha ou nunca assistiu nenhuma aula que eu já tenha ministrado, que eu bato na tecla há muitos anos, desde 2012, que foi um dos primeiros estudos publicados em 2012 em relação ao consumo de proteínas e aumento de glicemia em pacientes diabéticos. Porque um percentual das proteínas se transforma em glicose. Mas como, Daniela, se transforma em glicose? Algumas proteínas específicas, alguns aminoácidos específicos são gliconeogênicos. E claro que eles não se transformam em glicose no mesmo percentual que um carboidrato, mas um percentual das proteínas também se transformam em glicose. Só que para aquele paciente que produz insulina de forma normal, saudável, adequada, não teria problema algum. Agora, para um indivíduo que é insulino dependente, aí o negócio já pega aqui o negócio. Então, para um paciente que é insulino dependente, como é que funciona? Existe a contagem de carboidratos, que é apenas uma estratégia das várias estratégias que nós temos que conhecer e levar em consideração no tratamento de um paciente com diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, tipulada, na resistência à insulina. Nenhuma estratégia sozinha funciona. É o conjunto das estratégias. Então, isso vocês sabem que eu bato na tecla há anos. Então, a contagem, se tratando de contagem de carboidratos, vamos supor que para aquele indivíduo, na hora do almoço, aquele indivíduo que é insulino dependente, ele tenha que utilizar 1 unidade de insulina rápida para cada 15 gramas de carboidratos que ele vai consumir. Para aquele indivíduo específico. No meu caso, é 1 para 15. Para cada 15 gramas de carboidratos, 1 unidade de insulina rápida. Para proteínas, o paciente que é insulino dependente, é necessário levar em consideração 50% desse valor. Ou seja, se para cada 15 gramas de carboidratos nessa situação é uma unidade de rápida, seria meia unidade de insulina rápida para 15 gramas de proteínas, 50%. Mesma quantidade, carboidrato e proteína, porém a insulina é 50% menos. Entenderam? E como que é aplicada essa insulina, né? Porque o tempo de digestibilidade de carboidrato e proteína é diferente. O carboidrato, se for ali o carboidrato do feijão, legumes, aquele carboidrato, tempo de digestibilidade é em torno de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, enquanto a proteína é um período muito maior. Digestibilidade, a proteína ela leva em torno de 3, 4, 5 até 6 horas para ser digerida. Então, às vezes, dependendo, né, às vezes se aplicar aquela insulina rápida antes da refeição, para a proteína, o paciente pode ter uma hipoglicemia depois. Mas, de forma resumida e na prática, o que funciona é o seguinte: para uma quantidade moderada de proteínas, por exemplo, aquela quantidade clássica, 100 gramas de bife, 90 gramas de bife, 140 gramas de frango já cozido, né? Que é a porção média ali, que é considerada uma porção de proteína. Para essa quantidade, como é uma quantidade
a quantidade convencional, digamos assim, essa insulina rápida para proteína é aplicada antes da refeição. A gente está citando aqui o exemplo do almoço. Então, essa insulina rápida ela é aplicada junto com a insulina que seria ali para o carboidrato. Entenderam? Então, se vai consumir 30 gramas de carboidratos, 50% seria para proteína, seria uma unidade para proteína. No caso, vai totalizar em 3 unidades de insulina rápida. Então, essas 3 unidades vai ser aplicada antes da refeição. Tá? Agora, se for uma refeição com uma quantidade muito grande de proteínas, né? Então, aquele paciente carnívoro, né? A gente atende aí vários pacientes, principalmente homens, que comem muita carne, ou numa situação de um churrasco, ou no almoço, o paciente hoje vai consumir uns 2 bifes, 200 gramas de carne, 300 gramas de carne. Então, nessa situação, o que vai ter que fazer? Aplica a insulina rápida para o carboidrato antes, caso ele vá consumir carboidratos. Ou, às vezes, antes da refeição, se a glicose está um pouco mais alta, vai aplicar a insulina rápida para corrigir a hiperglicemia. E ele vai monitorar a glicemia horas depois que consumiu essa proteína, quando tem uma quantidade maior de proteínas. Então, ele vai ter que ver a glicemia, vai ter que monitorar a glicemia 3 horas depois que consumiu essa proteína, 2 horas e meia, 3 horas, quando começa o processo de digestibilidade da proteína. 5 horas depois e 6 horas depois. Ai, Daniela, precisa ver 3 vezes? Não digo 3, mas umas 2 vezes teria que verificar. Então, a gente pode considerar 2 horas e meia e 3 horas depois que consumiu aquela quantidade maior de carnes e 5, 6 horas depois, após que consumiu. Tem que verificar se o paciente, isso vocês vão orientar, vocês precisam orientar eles referente a isso, tá? Então, você vai falar o seguinte, se você vê que 3 horas depois do consumo, a glicemia tá indo ali para 170, 160, chegando em 180, já é o momento de fazer correção, a glicemia ela tá aumentando. Eu já orientaria, se tá chegando em 160, corrigir, porque 160 já é uma glicemia alta. Então, corrige. Como é que é essa correção? Isso aí, né, fica para um outro momento, que seria em relação à questão de correção de a insulina quanto de insulina tem que aplicar para corrigir essa glicemia. Inclusive, tem uma live aqui no feed que eu fiz no início do ano que tem ali eu falo com profundidade sobre essa correção, ok? Então, já aplica a insulina para essa glicemia não aumentar. E depois de 5 horas, 5 horas, verificar novamente. Se a glicemia está indo ali para 160, por ali, corrige novamente, ok? Então, se é uma quantidade pequena não, né? Quantidade convencional, a porção média ali de proteínas no almoço, considerando 100 gramas de carne bovina, 140 gramas de frango, essa insulina para a proteína é aplicada junto com a insulina do carboidrato ali antes da refeição. E uma quantidade maior de proteínas, verificar a glicemia 2, 3 horas após e 5, 6 horas após para ver se há necessidade de correção, ok? Então, muitas pessoas não têm conhecimento disso, a maior parte não tem. Seja pacientes, seja profissionais da saúde, e isso é mais um detalhe, é mais uma gota de conhecimento no nosso oceano que faz toda a diferença também no tratamento. Toda a diferença. Então, às vezes o paciente, se você não tem conhecimento dessa estratégia, o paciente chega para você passou, né, ali o plano alimentar e tudo mais, e ele vai chegar para você e fala o seguinte, doutora, você vai analisar ali o recordatório alimentar, ele coloca ali que consome 3 bifes na hora do almoço, 2 bifes, e você vê lá que a glicose pós-prandial, vamos supor que ele almoçou ali meio-dia, 1 hora, e a glicose dele lá às 5 horas, que ele vai fazer algum lanche, e a glicose dele, você vai ver ali no monitoramento da glicemia dele, que a glicose está em 200, 250,
E ele vai falar o seguinte: ah, doutor, eu nem consumi muito carboidrato, doutor, nem consumi muito carboidrato na hora do almoço, e minha glicemia fica assim. E se você não tem conhecimento dessa estratégia, a gente está colocando a vida do paciente em risco. Porque uma glicemia alta dessa forma, claro que uma vez ou outra, não, né, até a gente considera, mas frequentemente não dá pra gente tolerar. Porque, querendo ou não, o foco principal do tratamento com paciente diabético, tipo 1, tipo 2, gestacional, é manter a glicemia o mais controlada possível, o mais estabilizada possível. Podem falar o que for, esse é o objetivo. Então, a gente sabe que é aceitável uma glicose pós-prandial em até 180, mas 180 já é o limite. Ali a gente já está formando processo inflamatório dentro do corpo, com uma glicose nesse valor. Então, trabalhar ali com uma glicemia pós-prandial em 160, até 160, num indivíduo diabético, né, considerando que ele é diabético, pelo menos nesse valor. Agora, 180 é um valor alto. E eu tenho certeza que brevemente, no futuro muito próximo, essa glicemia pós-prandial de 180 vai ser modificada. Vai ser modificada pelas federações internacionais. Eu tenho certeza. Uma hora vai ter que ser. Vocês escutem o que eu tô falando. Como a glicemia de jejum foi modificada. Como a glicemia de jejum foi modificada. Né, as referências ali nos exames laboratoriais.